Não, sempre foi rock. Aí a gente parou com rock num certo período. Por quê? É porque a gente veio em 4 para São Paulo, e aí quando a gente chegou aqui em São Paulo, é um rolê muito louco. Porque a gente veio em 2010 para São Paulo. Em 2009 a gente veio divulgar um disco que a gente tinha gravado no Acre. Uhum. E aí veio eu e o vocalista, a gente veio de ônibus e tal, aquela coisa bem aventura mesmo. Vocês vieram com R$30, né? Foi Conta essa história pra eles. Conta aí. Eu com R$30 no bolso, porque a gente tinha um caixa na banda, e a gente falou, vamos pra São Paulo. E Quantos anos você tinha? Eu tinha, na época, 20 anos. Louco, né? Uhum. Só que antes, a gente tinha lançado um disco, e aí a gente foi numa oração, numa casa de um pastor, e ele falou assim pra gente, na metade de fevereiro vocês vão pra São Paulo, e lá Deus vai abrir uma porta pra vocês, e dessa porta vocês vão conhecer um homem, e ele vai abrir uma porta, e dessas portas vão vir outras portas. Aí a gente falou, beleza, legal, né? Pô, a gente queria vazar mesmo já. E aí a gente esqueceu. Quando foi 15 de fevereiro, a gente tava num lanche, assim, depois do culto, e uma amiga nossa, pastora, falou, tô indo pra São Paulo amanhã de ônibus. Era domingo, vocês querem ir comigo? Aí a gente falou, vamos. Tipo, aí vocês aproveitam, divulgam o disco de vocês e tal. Aí a gente falou, mano, vamos comprar a passagem. Eu lembro, a passagem tava R$350. A gente tinha coisa assim de R$700 no caixa. Uhum. Compramos as 2 passagens e viemos. Quando chegou aqui, a gente foi para Santo André e tal, e aí a gente começou a fazer contato. Né? Vamos tocar. Beleza, conseguimos umas agendas. Aí falamos pros meninos, o Lulu e o Juninho, vem para São Paulo, que aí a gente já tá... Na época vocês não estavam estudando, né? Eu acho que a gente ainda tava no colegial, não era? Não, a gente tinha acabado de terminar. Caraca. Bem, tipo assim... eu lembro que, tipo assim, foi uma briga até pra eu conseguir uma liberação com meus pais lá e tal. É porque teu pai queria que você era engatasse mais na novo, faculdade, né? Eu sou mais novo. Então tinha acabado de... Pô, tava ali na 17 iminência. anos, exatamente. mais ou menos, né? E um dos acordos de vir pra São Paulo vocês vão, mas vocês vão ter que fazer faculdade. Só tem essa condição. Uhum. Né? Que foi parcialmente cumprida. Depois eu explico por quê. E aí, cara, a gente veio, eles vieram pra São Paulo logo após. E a gente começou a tocar, fomos na igreja que nós somos hoje, que é Renovo. Chegou lá, a gente conheceu o pastor Daniel, que é o nosso pastor hoje, e ele falou assim, vou patrocinar o disco de vocês. Que legal. E aí a gente lembrou da oração lá que o cara tinha feito. Né? Vocês passaram dificuldades? Passaram fome? Não, a gente não passou fome, mas a gente viveu, tipo assim, a igreja, a gente recebeu essa proposta do pastor Daniel para que a gente viesse para a igreja ajudar, né, como músicos, e eles iam pagar aluguel por um período até a gente se estabelecer. Mas a gente, cara, abriu mão assim da nossa família, né? E é uma coisa bem, acho que talvez das coisas mais difíceis, né? A gente, minha família toda tá no Acre, tem 10, 14 anos que eu não sei o que é aniversário de pai, de mãe, nossa, de irmã, enfim, dia das mães, dia dos pais, pra mim isso é uma coisa que a gente não tem mais contato, só por... Já pensou em voltar, em desistir, cara? Diversas vezes, assim, mas logo também dispensa, né? Mas qual foi a pior, assim? Cara, aconteceu alguma coisa que eles falaram assim, mano? A pior situação foi mais. quando a gente viemos em 4, lembra? Uhum. Gravamos o disco lá, aí o pastor patrocinou o disco. Fomos pro Rio gravar lá com o pessoal do 4x1. Fizemos um disco 2010. Que vocês já eram fã dos caras. Já era, só que a gente, como a gente lá no Acre, eles iam tocar muito lá, a gente era fã de ir no aeroporto, tipo, falar com os caras. Trocar ideia. E nessa a gente virou amigo, tá ligado? Uhum. O Lulu, tanto do Valmir, eu do Duda, então os caras já eram conhecidos. Quando a gente foi gravar o disco, eu liguei pro Duda e falei, Duda, me indica um produtor. Eu perguntei até o disco da Aline Barros, aquele do Sonda-me, tava estourado. E eu queria aquele produtor. E eu falei, me dá você tem um contato? Ele falou, cara, tenho, mas vamos fazer o seguinte, eu tô com um estúdio agora, aqui no Dantal, que era do Val Martins, sim, e eu tô produzindo, vocês topam fazer comigo? Aí eu falei, cara, com certeza, porque isso é uma referência. É uma experiência incrível, né? Uhum. E aí a gente foi, gravamos o disco, quando nós voltamos, o vocalista da banda saiu. E vocal, né? Tipo assim, linha de frente. Do nada, tá ligado? Tipo, voltamos com um disco bonitão, gravado lá no Rio, pô, assim, foi um trabalho incrível. Quando nós chegamos em São Paulo, ele, tipo, saiu da banda e a gente ficou assim ao léu, tá? E aí eu falei pros meninos, a banda acabou, cara. Só que tem 2 questões. Eu vou ficar em São Paulo, vou tocar minha vida daqui,
E aí fica a decisão de vocês. Se Quem vocês quiser voltar, volta. Quem quiser voltar, quiser volta. Fica. E se vocês quiserem voltar, a gente vai pra luta. Se vocês quiserem voltar, tá tudo certo, porque é uma responsabilidade. Porque, tipo, se eu não cantava, não compor, não fazia nada, tipo, só tocava. Você não cantava, né? Só tocava. Né? Não fazia nada é muita coisa. Não. Desculpa. Não, eu que falei, não fazia nada, só tipo, né? Na verdade, eu e o Lulu sempre cuidou da parte de produção da banda. Então, Sim. assim, a gente já tinha essa... Produção musical mesmo. Da produção, dos arranjos e tal. Isso é interessante porque, assim, as bandas ali da cidade gostavam muito de tocar, mas não tocavam músicas autorais. E a gente sempre teve esse lance de compor as nossas músicas, embora esse novo trabalho sejam versões. A gente mas nunca nós tocou música. sempre fizemos música autoral. E a gente você- sempre gostou e- de produzir e arranjar essas Isso paradas. trouxe dificuldades pra vocês? Trouxe a dificuldade de a gente poder aceitar isso. Mas foi uma estratégia, né? Até voltando assim, abrindo um pouco, porque a gente queria uma estratégia, né, no final do ano passado para poder fazer rock. E a gente pensou, cara, a única maneira de a gente poder fazer rock, chamar atenção nesse momento, é a gente pegar músicas conhecidas e rearranjar, entendeu? No rock. E aí foi tipo assim, bateu, porque a gente fez, sei lá, pegava uma música que é estourada, eu vaguei no mundo lá fora, que tipo assim, é o worship, né? Sim. E a gente fez um rock bem 2000, bem ali, sei lá, bem Linkin Park, com coisas, referências bem anos 2000 mesmo, 90, e aí a galera abraçou. Pra mim, porque foi a época que eu tava afastado da igreja, né? Tava bem na época de 2000, essa linha punk rock, hardcore, estourou, curtiu muito? né? Curtia demais. Blink, tinha banda nessa pegada, então as guitas lembram muito, né? Então acho que tá alcançando essa galera que tem esse buraco enorme, Esse né? remember, né? Esse estilo de música, né, cara? Que passa uma energia fantástica, ainda mais na igreja, poxa, um evento tocando nesse estilo e nessa pegada faz a verdade. diferença. O rock É que tem na esse verdade, lance da energia, né? Aham. O rock ele saiu do mainstream, mas se você for parar pra pensar nas arenas, se você vai pegar qualquer cantor que vai montar um show pra arena, ele tem que ter rock. Aham. Seja pop, seja country, seja enfim. Se você pegar um cantor pop, lá, Katy Perry, você vê o show dela, é um show de rock. Uhum. A forma de como é montado, né? Característica sonora da parada, o rock ele empurra muito, né? Sim. Tem esse lance da atitude de... Aham. E tem isso na identidade de vocês Tem, mesmo? tem, no dia a dia? E aí Vocês tem. são um cara pegada? Não, daqui que vamos pra cima. Aí foi que eu te falei, a gente, quando o vocalista saiu, a gente recomeçou a nossa trajetória. Isso em 2011. Então, ó só o rolê, 2011. Aí a gente falou o quê? Mano, o que a gente vai fazer? Nossos pais estavam muito agoniados por causa da faculdade. E aí ela falou assim, vamos fazer faculdade, mas vamos produzir. Porque aí a gente não se afasta da música até a gente encontrar o nosso caminho como banda. Vocês abriram um leque na questão do empreendedorismo, né? Poxa, Exato. eu vou trabalhar com música, mas eu vou abrir para Exato. outras áreas aqui. O Lulu fez direito e eu Exato. fiz Mas marketing. fez direito? Mais ou menos. Fiz direito, cara. Eu ia bem, cara. Eu ia bem e a galera ficava em Ele é nerd, crise. Ele é nerd? A galera ficava em crise porque, tipo assim, eu chegava na faculdade, pô, assim, eu tinha uma memória muito boa pra... Porque, cara, tem muita carga, assim, de conhecimento, né? De legislação e tal, é muita coisa. Aham. E, cara, eu ia super bem, mas a galera, tipo, ficava em choque que a gente gravava a semana toda. É que ele ficava faltava produzindo. muito e ia bem nas Ia provas. bem nas provas, tava nele. Que legal, cara. Batera tem isso. Fiz um podcast com o Jean Michel. Ah, gênio. Fantástico. Não Jean, dá, é essa palavra que Não todo dá. mundo que grava com ele Não fala. dá, não dá. bom de Ele bater. é Gênio. fora da curva, cara. O Dando For falou, mano, o Michel é gênio, o Rafa Reis, o Luan Freitas, quando a gente conversa, mano. Então é um cara que ele não lê e ele grava tudo na memória, ele é incrível, na cabeça. mano. Aí os caras falam, mano, Ele é Michel incrível. tem um HD dentro. Isso é coisa de batera ou não é? Cara, eu acho que pode-se dizer que sim, né? Porque posso ser que Diz que ative em alguns cientificamente lados. batera é inteligente, né? Tem um artigo, Sério né? mesmo, mano? Tem um artigo que fala que os bateras são... Tá vendo? E tem tanto preconceito com batera, né, meu? A bateria não é música, né? Agregado. Mas cara, mas eu acho que é o seguinte, o batera, assim, como é um instrumento de extrema precisão, que envolve as figuras rítmicas e tal, e você sempre, do início, estudando com clique. Atenção, galera, viu? Clique sempre, velho, pelo amor de Deus. Você tinha esse negócio com clique? Vou contar uma história. O porquê que eu tô te perguntando isso.
Eu não me lembro agora quem foi que abriu isso pra mim. O China não abriu no podcast que ele fez, que o China fez com a gente também. Ainda Legal. vai pro ar, China não perde o podcast com o China. E o cara falou assim, mano, o China, ele vinha no ouvido, assim, escutando o clique, mano. Daí os caras perguntaram, que música você tá escutando, ô China? Dele, tô escutando 120 BPMs. Cara, não, mas isso é uma cultura, assim. Tem bateras que realmente fazem isso. Na Masterclass do Steve Jordan, que é o baterista do John Mayer, eu tive a oportunidade de estar com eles lá no Family Mob e a gente assistiu. E, cara, ele fala muito a respeito disso, assim. É uma cultura, às vezes o cara, ouvia aquilo ali como playlist. E de tanto ouvir, e de tanto tocar músicas com determinados cliques, os caras já têm uma referência. Sim. X. E às vezes rola de ir no palco, no show, sumiu o clique. O Valmir, no dia lá em Osasco com a Aline, sumiu o clique do ouvido dele e falou, mano, tô sem clique. Mano, e só com alguns elementos da base, o cara toca sempre e foi em cima. Então rola muito isso. Rola demais da conta. Né? Legal. E o Steve Jordan falou assim que, cara, ele não gosta que edite nada. Tipo, ele senta, toca Opa, e é isso, mano. O cara perguntou pra ele lá como é que foi. O cara falou, um brother que te conta o milagre, mas não conta o nome do santo. Então ele perguntou assim, cara, como é que você faz pra editar? Porque fica tão perfeito. Ele falou assim, I am the grid. Eu sou o clique. Eu sou o clique. Eu sou o grid. Eu sou o grid. E pode soar até meio como prepotência, mas não é, cara. Essa humildade vem do batera ou não? Não, cara. Cara, eu não sei, mas vou falar pra vocês, viu? Assim, desde a minha época lá no Acre, eu sempre tive mais facilidades, assim. Sempre vi mais os bateras se comunicando entre si. Hoje não, hoje a galera já, grupos de... Mas até mesmo na banda, lembra? A gente ensaiava com clique. Isso há 10 anos atrás, bacana, cara. A gente levava aquele cliquezinho que a gente tinha da Korg azul. Azulzinho, não sei se vocês A conhecem. gente ligava lá nas caixas da igreja. Assim, que de tinha... plásticozinho, assim. Exatamente. Tem ele e os afinadores, né? Exato, é isso aí. Exato. A galera não conhece isso. Porque a gente no tinha... celular, né? Baixa o app do clique. A gente tinha muito o lance da performance ao vivo, mas quando a gente pensava, vamos gravar, qual é a coisa mais importante pra se gravar? Clique. Legal isso, você falar isso. Quando vocês foram gravar com 4x1, né? Isso. Lá no Rio, todo mundo gravou os seus instrumentos? Não, os caras gravaram. Cara, todo mundo gravou. A única coisa que a gente não gravou, que foi da minha parte, foi o violão. Isso foi legal. Que a aí, experiência foi da hora. Porque assim, foi até interessante que a gente já foi com os arranjos meio que prontos. Sim. O Duda deu umas dicas muito importantes como produtor. E aí eu gravei todas as guitarras e aí chegou na hora do violão, aí foi o lance. É um instrumento que hoje eu gravo, assim, é um dos instrumentos que eu mais gosto de gravar, é o violão. Mas tem um lance aí, né? Embora a galera não conheça a gente tocando esse lance no Instagram, mas assim, violão é uma coisa muito peculiar pra gravar. Sim. E não é todo guitarrista que grava o violão bem. E o Duda, quando eu fui gravar, eu não fui muito bem no violão. E aí ele falou assim, eu falei, Duda, eu só quero aprender. Porque eu sabia que ele gravava muito bem o violão. A música Espírito Santo da Fernanda Brum, tinha umas músicas lá, eu sabia. E ele falou, me deu uma aula assim, eu fui pro estúdio, eu sentava na frente dele e vi ele gravar. Então assim, pra mim foi uma coisa assim, um presente, né? E hoje é um estilo que um violão, um dos instrumentos que eu mais gravo bem é o violão. Com modéstia à parte, né? Falar assim, mas assim, é da minha experiência, não tem como fugir. Foi o único instrumento que a gente não gravou, né? Foi o violão.